Olá, eu gravei o outro vídeo, né, do resumo do livro As Chances de Renato. E hoje eu vou falar sobre um capítulo do livro que foi muito triste. Eu não esperava aquele desfecho na vida do Renato, mas eu já falei para vocês que haveria a morte dele, né? E o que que acontece? Como nós sabemos, todo jovem é muito impetuoso, né? E muitas vezes faz o que não deve. A autoconfiança, às vezes o excesso de autoconfiança, né? Traz, muitas vezes, tragédia para si, para os familiares, para todos. E no caso do Renato não foi muito diferente. Ele já formado, já trabalhando com a medicina, muito feliz, a família toda feliz e orgulhosa dele. Ele um dia, lembra que o Renato era um rapaz quase perfeito? Pois é, em tudo que ele foi contando, assim, claro que muita coisa eu não conto no livro, porque era coisa assim que eu achei irrelevante, mas ele era um rapaz praticamente perfeito. Quando ele resolveu beber, era meio que final de semana, tal, ele bebeu. E ele vinha dirigindo. Até ele fala num tom de brincadeira que uma árvore cruzou o caminho dele, né? Porque às vezes a gente brinca assim mesmo. E ele bateu na árvore e não teve jeito. Quando ele bateu, ele se sentiu fora do carro, é como se ele tivesse saído do carro vivo. E ele começou a olhar aquela situação ali e ver a polícia chegar tal, e a polícia tira um corpo de dentro do carro e é o corpo dele. Aí ele sente náuseas, assim, ele passa muito mal e desmaia, né? Ele fala que adormeceu, mas assim, eu interpretei como um desmaio. E de repente, quando ele volta, tá o irmão dele lá com as duas mãos na cabeça. Gente, a cena é horrível de se ver. O irmão desesperado, o irmão mais velho, que é aquele, sabe aquele que levou ele para fazer vestibular, aquele que foi ver a nota dele para ver se ele passou ou não. Era aquele que era o protetor dele, como se fosse assim um segundo pai, né? E que o pai, lembra que eu disse também que os pais já eram bem assim, já tinha mais de 40 anos quando ele nasceu. Então, nessa fase, os pais tinham muito mais de 60 anos, é ali quase 70 já, eu calculo. E quem fazia aquele papel, assim, meio que de pai, que tinha realmente idade para ser pai, era o irmão mais velho. E exatamente esse irmão que se encontrava ali no local com as mãos na cabeça, sem acreditar. Ele foi tirado dali, o Renato, né? Foi tirado. E quando ele acordou numa cama de hospital. E ele achou que aquilo era um sonho. Depois ele começou a achar que ele tinha se machucado, tal. E aí o pessoal, chegaram algumas pessoas lá, né? E para conversar com ele e tudo, e ele começou a perceber, dentre muitas coisas lá, ele percebeu que o que ele pensava, eles captavam. E ele passou muito tempo ali, muito tempo. Só que ele não tinha noção de quanto. Até que um dia chegaram lá essas pessoas que ele costumava lembrar deles como se fossem anjos, né? Porque a mãe dele sempre contava histórias de anjo para ele e era muito parecida com aquela situação. Aí ele perguntaram o que ele mais queria e ele pensou em visitar a família. E era exatamente isso que eles iam fazer. Ele não tinha nem noção de que dia era, mas era o dia do aniversário dele, de nascimento da última encarnação. Então levaram ele até a casa dele. Quando chegou lá, ele entra e vê a mãe dele na cozinha fazendo comida. Tava o cheiro, ele sentiu o cheiro da comida, era a comida preferida dele e tal. O pai chegou abraçando a mãe, falando aquelas coisas, né? Ah, eu fico imaginando que a qualquer momento ele vai entrar por essa porta, né? A mãe chorosa ali, aquelas coisas. Mas era uma coisa estranha, eu achei estranho, né? Mas eles comemoravam o aniversário dele todos os anos. Independente dele estar presente ali, né? Oravam muito por ele era o queridinho mesmo. Aí chegou uma irmã dele,
com uma criança no colo. Mas a irmã dele não tinha filhos quando ele desencarnou. E ele já começou a perceber que já fazia muito tempo, né? Então, aí ele começou a ver que os pais tinham envelhecido, tal. E o menino, e aí ele viu que a mãe dele veio na direção dele assim e falou Renatinho. Ele tomou o maior susto, mas era o nome do sobrinho dele, né? E essa situação foi assim, engraçada e constrangedora ao mesmo tempo. E aí o menino, esse menininho que chamava Renatinho, falava, apontava para onde ele estava, só que ninguém via, né? E falava sempre, titio Renato, né? Titio Renato. E eles achavam que era por causa da foto, porque eles comentaram muito durante a semana que o menino estava repetindo isso. Mas o menino via ele. Então foi ficando aquela situação, uma situação meio estranha, para falar a verdade. E aí o menino falava que queria brincar. Aí ele começou a ver sobrinhos grandes, assim. Eu, sinceramente, eu não sei quanto tempo se passou. Acredito que uns 4, 5 anos, mais ou menos. E ele pegou e foi, aí o menino queria brincar com o titio Renato tal, e aquela situação constrangedora ali. E ele acenou pro menino, o menino acenou para ele. E não dava trégua. Aí deram uma foto dele na mão do menino, o menino se distraiu um pouco. Ele foi pro quarto que era o antigo quarto dele. E como os irmãos todos estavam casados, né, eram casados já há bastante tempo, ele tinha o quarto dele foi mantido na íntegra. É até estranho, né, mas foi. Aí ele, aí a irmã dele foi embora, aproveitou para ir embora que o menino se distraiu um pouco. E aí ele viu a mãe dele entrando no quarto, assim, com os olhos cheios de lágrimas, né? E pegou o álbum de fotografia dele e começou a olhar. E aí o pai dele chegou, abraçou a mãe, sentou do lado e abraçou a mãe, né? E aí o pai falou que teve a sensação de que ele esteve lá. E a mãe também concordou. E eles tinham essa sensação, né? Assim, aumentada com as falas do menino. E aí ele tinha que sair, abraçou o pai, abraçou e beijou a mãe. Eles sentiram nitidamente a presença deles, mas eles ficaram assim, naquela situação. E aí eles chamaram ele, né? Ele entendeu que estavam chamando e eles foram embora. Eu esqueci de falar, mas a primeira sensação que ele teve de grandes mudanças foi que tinha um cachorro lá. O cachorro olhou para ele, mas não era o mesmo cachorro que eles tinham antes. Então ele já começou a estranhar, porque, né? E aí ele volta para lá. Quando ele volta, ele vai para o mesmo quarto de hospital. E aí ele já vai começar a fazer pequenos trabalhos, né? E aí na próxima semana eu continuo contando esse livro. E nessa semana eu gostaria de falar da importância dos jovens ouvirem mais os pais, né? Não abusarem, igual ele. Ele era um bom rapaz, mas ele não, até por causa disso, ele não tinha o hábito da bebida. E por beber um pouquinho, ele já somou ao trabalho dele, que ele trabalhava bastante, né? Somou a tudo isso, o cansaço, a bebida, o sono, tudo, e aconteceu essa tragédia. Então nós precisamos sempre estar atentos para as possibilidades, né, de participar de um tipo de coisa desse. Então, gente, um abraço a todos e até o próximo vídeo.